Glória a Deus. Vocês assustaram, não? A palavra do Senhor nos diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem alguém alegre aqui? E eu estou muito alegre por ver vocês aqui. Imagina Deus. Eu quero perguntar algo para você. Você veio entregar algo ao Senhor ou você veio pedir? Eu queria dizer para você que quando você traz uma oferta ao Senhor, Ele cuida daquilo que você precisa. Então entrega a Ele a sua melhor adoração, o seu melhor culto, e faça dessa noite uma noite especial de adoração ao nosso Deus. Amém? Quem vai louvar comigo aqui? Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Não há outro como tu, reina sobre
glória a Deus. Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos nessa nova temporada. Nossa, meu coração está assim vibrando. E o teu? Aleluia. Você consegue aí falar para o seu irmão, se você está ativado? Mexe nele aí, você está ativado? Porque eu estou. Aleluia. Glória a Deus. Você consegue falar para o seu irmão, irmão, vamos chamar. Chama o Espírito Santo. Céu na terra, céu na terra. Você consegue falar? Céu na terra, céu na terra. Vem o teu reino, vem o teu reino. Você consegue dizer isso? Oh, eu tô aqui, ó, eu tô cheia. Oh, glória, aleluia. Isso mesmo, irmãos. É com essa vibração, é com essa ativação, profetizando, mudando a mente, renovando a sua mente, porque só assim nós vamos conquistar. A palavra diz que nós somos o quê? Representante. Amém? Você é um representante aqui na terra, como eu. Nós somos chamados para a boa obra do Senhor. Então, se você chegou desanimado, pessimista, não, chega. Esse não é a sua história. A sua história de vitória, amém? É uma história de ativação, de mudar destino, de profetizar, trazer a cura. Aonde você chegar nos ambientes, as coisas vão mudar. Aleluia! Vocês estão comigo aqui? Eita glória, porque eu creio nisso. Aonde nós chegarmos, o reino chega junto. Aleluia! Glória a Deus! Fecha teus olhos aí, vamos fazer uma oração de adoração ao Senhor. Eita, Deus é lindo, Deus é poderoso. Obrigada, Jesus. Obrigada, porque nós estamos aqui para te adorar, Senhor, e para declarar Lamentações 3:21. E quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Que nesta noite você pode trazer coisas boas, positivas para dentro de você. Acreditar em você, acreditar no seu potencial, porque o Espírito Santo, Ele está com você, Ele está dentro de você, Ele vai agir através de você, e nós cremos no teu poder. Seja bem-vindo, Espírito Santo, nesta noite. Faça a tua vontade. Usa, Senhor, usa, Pai, cada um que está aqui, e nós te damos glória. Nós damos toda a contemplação ao Senhor esta noite. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Você pode dar um aleluia e louvar o Senhor? Aleluia! Tua palavra incendiou o meu coração. Eu não consigo me conter. Tua verdade libertou o meu ser. Eu não consigo me conter. É como fogo queimando em meus ossos, tomando o meu ser. Não consigo conter. A sua glória está se espalhando. Queremos mais de ti. Aviva-me. Tua palavra incendiou meu coração. Eu não consigo me conter. Tua verdade mudou meu ser. Eu não consigo me conter. É como fogo queimando em meus ossos, tomando o meu ser. Não consigo conter. A sua glória está se espalhando. Queremos mais de ti.
tomando o meu ser. Não consigo conter a sua glória, está se espalhando. Queremos mais de ti, aviva-me. É como fogo, é como fogo, Queimando em meus ossos, tomando o meu ser. Não consigo conter a sua glória está se espalhando. Queremos mais de ti. Senhor, nós celebramos a Tua presença nesse lugar. Pai, a Tua presença consolida a nossa identidade. Filho, a Tua presença nos alinha com o Teu caráter. Espírito, a Tua presença nos ativa, nos impulsiona. Senhor, que a Tua glória nos toque nessa noite de uma forma especial, Pai. Senhor, aquele que entrou aqui ferido vai sair curado pelo sangue de Jesus Cristo. Aquele que entrou enfermo será visitado pela Tua presença, porque a Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ti, e pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. Se entrou alguém aqui abatido, desanimado, Senhor, sairá daqui fortalecido pelo poder da Tua glória. Ah, Senhor, coloca anjos ao redor dessa igreja. Toca em cada filho Teu nessa noite. Enche esse ambiente com a Tua presença. Enche esse ambiente com o Teu fogo. Enche esse ambiente com a Tua glória. Enche esse ambiente com a Tua unção. Enche esse ambiente, Deus, com o Teu mover. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Vem com a Tua glória. Toma, Senhor. Toma cada coração aqui. Ah, Deus, nós dependemos de Ti. Nós dependemos da Tua presença, Senhor. Precisamos da Tua presença. Senhor, nós não viemos aqui por causa de um pregador. Nós viemos aqui por causa de um dia. Nós viemos aqui por Tua causa, Jesus. Então tenha liberdade de agir no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir bem forte o Senhor. Dá um glória a Deus bem alto aí. Fala, eu te amo, Jesus. Só quem é apaixonado, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Aleluia. Amém. Você já deu um abraço na pessoa que está do teu lado? Não. Dá um abraço na pessoa que está do teu lado. Libere uma palavra de bênção na vida do teu irmão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pode sentar por um instante. Aleluia. Deus é bom.
Deus é bom. Você sabe que como é importante a gente se conectar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A Trindade. Porque cada um cumpre um papel na nossa vida. O que acontece quando você entra no teu quarto, fecha a tua porta e fica com o Pai? A sua identidade é restaurada. O Pai, Ele cura a nossa identidade. É na presença do Pai que nós descobrimos quem nós somos. Isso é fundamental para a gente romper em qualquer área da nossa vida. Mas é na presença do Filho que você aprende a ter o seu caráter transformado, porque o objetivo de Jesus na nossa vida é que a gente se torne mais parecido com Ele. Então Jesus é Rei e é Senhor, e Ele trabalha no nosso caráter. Mas e o Espírito? O Espírito vem para te ativar com poder, para transformar o seu coração, te encher dos frutos do Espírito: amor, paz, benignidade, fidelidade, domínio próprio, mansidão. Contra essas coisas não há lei. É o Espírito que gera em nós os frutos, ou melhor, o fruto. Mas ele também vem para te ativar no sobrenatural, porque Deus tem uma expectativa com a gente aqui na terra. Fala para a pessoa que está do teu lado: você não é um acidente. Deus te criou com um propósito. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Amém? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Como é importante se relacionar com o Pai, com o Filho e com o Espírito. A totalidade do nosso ser é restaurada. Agora, uma coisa importante também: nós vamos nos preparar agora para ofertar, para dizimar. E eu quero dizer para você como é importante você ter essa revelação no teu coração, de ser um dizimista e ofertante na casa do Senhor. Sabe por quê? Porque o dízimo, ele tem um propósito. Qual o propósito do dízimo? Proteger a nossa semente. O dízimo traz proteção para os nossos recursos. E a oferta? A oferta amplia. Por isso que está escrito lá em Malaquias 3,10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, se eu não abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção, que dela vem a maior abastança. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa videira não será estéril, e todas as nações vos chamarão felizes, porque sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Mas o que o dízimo faz? Quando você entrega o teu dízimo, ele remove de você a mentalidade de escassez. Porque uma das estratégias do inimigo para nos paralisar, sabe o que é? É nos fazer acreditar que Deus nos quer escasso. Olha só que coisa terrível. Um irmãozinho chegou para o pastor e falou: pastor, eu vou ser um homem muito abençoado, muito próspero. E o pastor ficou olhando para ele assim. Ele falou: eu vou ser um empresário, eu vou montar uma fábrica de caneca, eu já comprei a primeira máquina. E sabe, eu vou vender caneca para o Brasil inteiro. E já comecei, já comprei minha primeira maquininha de fazer caneca, de imprimir caneca. E eu vou ser um abençoador na obra. E foi falando os sonhos do coração dele. Eu tenho um sonho de pagar uma faculdade para meus filhos, de fazer uma viagem legal com a minha esposa, de investir mais na obra de Deus. Ele foi falando o sonho, o pastor aqui só olhando para ele.
no intuito de protegê-lo contra a ganância, o pastor disse para ele: meu filho, eu vou te falar uma coisa, no reino de Deus é assim, ou você é rico, ou você é amigo de Deus, você precisa fazer uma escolha. Rapaz, aquilo foi um balde de água fria na cabeça do irmãozinho, que estava tão animado para empreender, sonhando com o futuro, e aquilo deu um balde de água gelada nele. Ele falou: meu Deus, ou eu sou próspero, ou eu sou amigo de Deus. Não, então eu quero ser amigo de Deus. E ele foi orar, falou: meu Deus do céu, Senhor, fala comigo. Estava tão animado, né? Deixa eu te falar uma coisa, Deus não tem problema nenhum em nos abençoar com as coisas, desde que o nosso coração esteja no reino dele em primeiro lugar. Ele não disse que nós não teríamos acesso às coisas, ele só inverteu a ordem. Buscar em primeiro lugar o meu reino, e a minha, e as coisas serão acrescentadas. A questão é onde está o meu coração. Qual é a prioridade? É o reino ou são as coisas? Se for no reino, as coisas serão acrescentadas. Não vai ser peso, não vai te desviar, não vai nada, porque o teu coração já está no reino de Deus. E esse irmãozinho foi para casa, orou e falou: Deus, por favor, fala comigo. E ele abriu a Bíblia em Gênesis, lá no texto que fala assim de Abraão. Abraão era amigo de Deus e se tornou riquíssimo. O que Abraão era? Amigo de Deus, mas prosperou. Por quê? Porque o coração estava na presença, não estava nas coisas. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Deus está desentulhando poços nessa noite. A gente estava ali atrás com o ministério de adoração, orando, e Deus me mostrou poços sendo desentulhados, os entulhos sendo removidos, palavras de maldição, palavras contrárias, crenças, escassez, esterilidade, em nome de Jesus está rompendo. E Deus vai mover algo sobrenatural sobre a tua vida, para que o seu coração esteja na presença dele. Então, o dízimo, ele tem um propósito, ele tem o propósito de proteger as nossas sementes e remover do nosso coração essa mentalidade de escassez. Diga: a vida abundante começa na minha mente. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância. O dízimo remove. Eu estava lembrando, quando a gente comprou esse terreno aqui, que foi um milagre de Deus. Aqui era cheio de espinho, cheio de espinho. A gente arrancava um, nascia 10. Que coisa esquisita. E nós tivemos que acabar com os espinhos, remover todos os espinhos para começar a construção. Então primeiro deu, e remover pedra, raiz de árvore, entulho, remover tudo para começar a edificação. Então toda vez que você entrega o teu dízimo, Deus remove do teu coração esse sentimento de escassez e de miséria. Não, eu não vou dar o meu dízimo, porque se eu dar o meu dízimo, se faltar, e aí a gente dizima e oferta pela fé. E o que é a fé? São as coisas que eu sinto ou são as coisas que eu creio?
A fé é certeza do quê? Das coisas que eu estou sentindo? Das coisas que eu acredito. A fé é a firme convicção das coisas que nós cremos. Então eu creio que eu sirvo um Deus que é o meu provedor. O meu coração não está na provisão, está no provedor. Por isso Mamon não tem vez na minha vida. Quem me governa não é Mamon, é Jireh, é o Deus da provisão. Então quando eu sou fiel no meu dízimo, eu estou dizendo para o mundo espiritual, declarando no mundo espiritual que eu tenho uma aliança com Deus. E eu vou te falar uma coisa: quando a gente chegar no céu, a pergunta que Jesus vai fazer para você não é quantas casas você comprou, quantos carros você teve, quantos mil você deixou na conta para os teus filhos gastar, quantas igrejas você abriu. Ele vai perguntar só uma coisa: você foi fiel no pouco? Porque também é fácil ser fiel no muito, é ou não é? Vamos falar a verdade? Não é fácil ser fiel quando o dinheiro está sobrando. Está o dinheiro sobrando na conta, está tudo bem, está todo mundo com saúde, está tudo dando certo, está tudo rompendo, aleluia. Como é fácil ser fiel quando está tudo bem? Eu quero ver ser fiel no pouco. É ali que Deus vai provar nossa fidelidade. E aí o Senhor vai dizer o que para nós? Servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então o dízimo ele traz proteção e remove do coração os espinhos, o apego, a servidão a Mamon, a ganância, a mentalidade de escassez, de esterilidade, de miséria. E a oferta é a semente da multiplicação. Eu vivi uma experiência essa semana sobrenatural. A gente teve um café com os pastores, e o Senhor ministrou meu coração para fazer uma oferta na vida de um dos pastores. Fazer uma oferta na vida dele. E eu fiquei me remoendo com aquilo, pedindo confirmação. Deus falou comigo: pode fazer. Eu chamei ele e falei: olha, Deus está movendo meu coração para fazer uma oferta para você. É uma semente, uma oferta para você e para o seu ministério. E eu semeei na vida dele. No dia seguinte, eu recebi uma outra oferta. Sabe quantas vezes mais da oferta que eu entreguei? 100 vezes mais. Mas não é o que a Bíblia diz? A 30, a 60 e a 100 por um. Oferta é semente. Oferta é semeadura. Dízimo é proteção. Ai, apóstolo, mas dízimo está no Antigo Testamento. Ué, o que Jesus ensinou na sinagoga para os fariseus? Ele disse: vocês entregam o dízimo do cominho, do coentro, do endro, mas vocês se esquecem da misericórdia, da justiça. Fazem essas coisas sem falhar naquelas. Então ele validou o dízimo. Está certo, tem que ser dizimista, mas também tem que ter um coração misericordioso e justo e reto, senão não adianta nada ser dizimista. Jesus validou. Então quero fazer um desafio com você. Se você não é dizimista e ofertante na casa do Senhor, se arrependa. Fala: Deus, me perdoa, porque eu tenho roubado o que é teu. Tenho sido infiel. Ainda quero ser abençoado.
Deus não vai me amar menos, mas eu deixo de acessar o que o princípio me leva a acessar. Deixa eu te falar uma coisa. Falei com o pessoal agora ali atrás. Sabe qual que é o maior nível de adoração? Segundo a palavra, a obediência. Adoração não é levantar a mão, cantar, chorar, não é nada disso. Adoração para Deus é obedecer. Quem são os verdadeiros adoradores? Que eu adoro em espírito e em verdade. O que é adoração para Deus? É obediência. Você quer agradar a Deus? Obedece. A primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia, Abraão está subindo no monte para entregar Isaac como oferta de sacrifício. A primeira vez que aparece na Bíblia a palavra adoração. Abraão está subindo com Isaac, com a faca, com o cutelo, com a tocha de fogo. E aí pergunta: o que você vai fazer, Abraão? Ele falou: eu vou adorar o meu Deus. O que ele está vindo fazer? Sacrificar, obedecer. Então saiba que esse momento você está tendo uma oportunidade de entregar ao Senhor seu dízimo, sua oferta. Amém? Minha oração é para que Deus remova do nosso coração todo sentimento de escassez, porque Jesus veio para te dar uma vida abundante. E eu vou te dar uma dica aqui. Você pega se você quiser. Quantos aqui, eu vou falar a verdade aqui, ó. Quantos aqui gostariam de ter um salário maior? Um salário maior do que você já tem. Quantos gostariam de ter? Então, quando você for orar, presta bem atenção. Quando você for orar para Deus ampliar tuas fontes, tua renda, você não vai falar para Deus assim, ó: Deus, eu quero ganhar 10 mil reais. Você não vai falar assim para Deus. Você vai falar: Deus, daqui um ano eu quero estar entregando 1.000 reais de dízimo na tua casa. Faz essa oração. Não fala para Deus quanto você quer ganhar. Fala para Deus quanto que você quer entregar. E depois você me conta se funcionou, se não funcionou. Amém? Deus tem propósito, mas Deus procura os fiéis da terra. A Bíblia diz assim: os meus olhos percorrem a terra procurando os fiéis. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos orar. Ah, Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque tudo é teu, Senhor. A nossa vida é tua, nossa casa é tua, nossos filhos são teus, nossos dias são teus. Ah, Pai, um dia estaremos diante da tua face. Que o Senhor nos encontre fiéis. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, multiplica, remove do nosso coração, da nossa mente, toda mentalidade de escassez, de miséria, de opróbrio, Senhor. Que nós venhamos nos apossar daquilo que o Senhor conquistou na cruz para cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Nosso problema não são as coisas. O Senhor não tem problema em nos abençoar. O prazer de todo pai é ver os seus filhos prosperando. A alegria de todo pai é ver o sucesso dos seus filhos. A questão é onde está o nosso coração. Se está no reino ou se está nas coisas. Se estiver no reino, as coisas serão acrescentadas. Por isso eu te peço um destravar no nome de Jesus. Tudo que entulha as fontes sejam liberadas agora no nome de Jesus Cristo, e que uma nova dimensão de provisão do Senhor seja liberada sobre os teus filhos nessa noite, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém, Senhor. Amém. Vamos adorar o nosso Deus. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Jesus, não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Te adoramos, te adoramos, honramos o teu nome, Senhor. Aleluia. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é tudo que eu preciso. Desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Aleluia, aleluia, te adoramos, Senhor. Grande é o teu nome, poderoso é o teu nome. Tua presença
tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Senhor. Tu és digno. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus. Vira para a pessoa que está do teu lado e diga: eu declaro que as tuas fontes estão desentulhadas. Se prepara para o milagre. Aleluia. Amém? Quem sabe o significado da palavra amém? Pode sentar. Sabe o que significa? Então a gente aprendeu errado, né? A palavra amém, ela vem da palavra emuná, que é quando você se apega a alguma coisa. Imagina que você está no mar, e aí passando um sufoco danado, afogando, e alguém vem e joga um bote salva-vida. O que você faz? Você se agarra àquilo. Então quando você diz amém, você está dizendo: eu me agarro a essa promessa, eu me agarro a essa verdade, eu me aproprio disso. É muito mais do que assim seja. É eu me aproprio, eu tomo posse, eu vou viver em nome de Jesus. Igual Caleb, né? Caleb era assim, né? Deus falava com ele, ele agarrava, falava: é para mim isso aqui, eu creio. E assim vai ser também na tua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Começamos o mês de junho com tudo. E o tema desse mês é céu na terra. A cultura do reino. E a gente precisa entender isso. Porque na verdade, o que nós somos aqui nesse mundo? Forasteiros e peregrinos. Nós estamos aqui com o propósito de manifestar o reino de Deus. E nós não fomos salvos só para ir para o céu, não. Tem gente que acredita nisso, que a salvação é um passaporte para ir para o céu. Aceitei Jesus para ir para o céu. Não. Deus te alcançou, Deus pagou um preço pelo teu sacrifício, não é só para você ir para o céu, mas é para você trazer o céu para a terra. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou o quê? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. Então quero declarar que onde você for, em concordância com a oração da Suzana, aonde você for, o céu vai se manifestar. É interessante que quando Jesus chegava nos lugares, o que ele dizia? Chegou o reino. E quem que tinha chegado? Ele. E assim vai ser com você também. Quando você voltar para a tua casa hoje, o reino vai entrar junto com você na tua casa. Quando você chegar no teu trabalho amanhã, o reino vai estar junto com você no teu trabalho. Quando você for no mercado fazer compra, o reino vai junto com você. Por quê? Porque você é filho. E essa é a primeira revelação que nós precisamos ter como homens e mulheres que vivem o reino de Deus. Qual o primeiro princípio do reino? Qual é? É a nossa identidade. Quando Jesus foi ensinar a oração do reino, que eles colocaram o nome na oração do Pai Nosso, né? Eles colocaram esse nome no título, mas a oração do reino. Jesus foi ensinar os discípulos: Senhor, nos ensina a orar. Como que a oração começa? Como que ela inicia? Como que é o ponto de partida da oração? Pai Nosso que está no céu.
Não é Deus Todo-Poderoso, Criador, Soberano. Ele é tudo isso, Ele sabe que Ele é e nós também sabemos. Mas o ponto de partida para acessar o reino de Deus é a nossa identidade de filho, pai. Pai nosso que está no céu. E por quê? Que para a gente viver como filho do reino, a gente tem que entender nossa identidade, porque é a área que nós somos mais afetados. Você sabia que o inferno investe pesado, desde que você era criança, para desconstruir a sua identidade? Para distorcer a sua percepção de quem você é? Porque para você viver o seu propósito e o seu destino, primeiro você precisa saber quem é você. Como é que eu vou saber qual é a minha herança, o que eu tenho direito? Como é que eu vou viver o meu propósito, o que eu nasci para fazer? E como é que eu vou alcançar o meu destino, se eu não sei direito quem eu sou? E a gente confunde identidade com função. Eu sou pai, mas essa não é minha identidade. Eu sou marido, mas essa não é minha identidade, é uma função. Eu sou pastor, sou apóstolo, presidente do Ministério Manancial. Mas isso não é identidade, isso é função. Qual que é a minha identidade? Filho amado de Deus. Não depende de função, depende da certeza daquilo que eu sou. E quando eu consigo me ver com esse olhar, tudo muda diante dos meus olhos. Essa lente de filho amado muda o teu olhar. Você começa a enxergar Deus diferente, você começa a enxergar a tua família diferente, você começa a enxergar o mundo diferente, a tua visão muda, porque trocou a lente, tirou a lente de órfão e entrou a lente de filho. Olha, quando Jesus começou o ministério dele, qual foi a arrancada? Qual foi a partida? Ele foi para o Jordão ser batizado por João Batista, não foi isso? Quando João Batista mergulhou Jesus na água, que ele saiu, o que o papai falou? Você é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Ali começou o ministério. A partir da revelação da identidade. Só que aí a gente troca, a gente quer fazer, a gente quer viver propósito, destino, quer ter, quer receber a herança, antes de ter a revelação de quem nós somos. Aí fica pesado. Aí a gente fica dando murro em ponta de faca. Porque o primeiro nível para acessar o reino de Deus é saber quem eu sou. E hoje eu vim aqui para lembrar você quem você é aos olhos do Pai. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Quem está nos visitando aqui pela primeira vez? Tem alguém pela primeira vez visitando? Não? São todos da casa, né? Oi? Como que é o nome da senhora? A dona Sônia, estava lá no GA, não estava? Ô, dona Sônia, que benção, seja bem-vinda. Deus abençoe. Uma alegria receber a senhora aqui. Viu? Se a senhora não estiver congregando em lugar nenhum, nós estamos com os braços abertos, tá bom? Mas se estiver congregando, seja a bênção onde Deus te plantou. Amém? Glória a Deus. Mas eu quero louvar a Deus, gente, pela vida de um casal que está nos visitando hoje, que é a Lu e o Tchê, estão ali no cantinho, levanta a mão assim, ó. Queria que vocês aplaudissem o Senhor pela vida deles, esse casal. Eu tenho uma história com essa família. Eu era um jovem tão confuso.
vivia debaixo de um contexto de confusão tão grande, família destruída, e eu morei 1 ano dentro da casa deles, e convivendo com Gelson, eu aprendi o que é ser pai, o que é ser marido, o que é ser homem de Deus, porque paternidade é transmitida pelo exemplo. O homem aprende a ser homem convivendo com outro homem. Um homem aprende a tratar bem a esposa quando ele vê o pai tratando bem a mãe. O pai aprende a corrigir o filho quando ele vê o filho corrigindo, o pai corrigindo o filho. Homens precisam ser discipulados. É por isso que nós temos uma geração de homens órfãos. Porque não receberam o manto da paternidade. Mas glória a Deus que o Senhor é Pai. E Ele supre. Quando a gente busca, né? Então eu louvo a Deus, porque eu passei, acho que mais de ano, morando com vocês. E eu aprendi contexto de família ali. E eu louvo a Deus. Eu tenho uma dívida de gratidão eterna com vocês. A família inteira serve o Senhor. E eu louvo a Deus por isso. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: porque não recebeste o espírito de escravidão, para viver outra vez aterrorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai, e o próprio Espírito testifica com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Uau! Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados, porque tenho para mim por certo, que o sofrimento do tempo presente, não pode ser comparado à glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criação, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia, que palavra tremenda. Deus não nos deu espírito de escravidão, para vivermos atemorizados, mas um espírito de adoção, a qual clamamos Abba Pai, a qual nos relacionamos com Deus, e o mesmo Espírito testifica no nosso espírito que nós somos o quê? Essa é a primeira dimensão do reino de Deus. Para a gente experimentar o reino de Deus, nós precisamos entender quem nós somos. Porque essa é a maior batalha que nós enfrentamos na vida. É a batalha pela identidade. O ladrão da identidade, que é Satanás, ele o tempo todo quer confundir a nossa identidade, a nossa percepção de quem nós somos. E se o reino de Deus vai ser manifesto através dos filhos, qual a estratégia do inimigo? Corromper nossa identidade, distorcer nossa identidade. Tem uma história na Bíblia incrível, que ela é uma história bíblica, mas ela é a minha história e a sua história também, que é a história de Mefibosete. Olha que coisa incrível. Saul foi o primeiro rei de Israel, ungido por Deus para governar a nação. Só que Saul, ele foi se distanciando de Deus, e ele começa a pecar, e não se arrepender. Então, a nação entra num caos.
numa desordem espiritual, econômica, militar, geral. Então os inimigos atacam a cidade, e eles perdem a batalha, e Saul morre no campo de batalha. Jonatas morre também, que é o herdeiro, filho de Saul. Mas Jonatas tinha um filhinho, chamado Mefibosete, que tinha 5 anos de idade. Então a babá, com medo do menino ser morto pelos inimigos, sai correndo com ele no colo, e num descuido, ele cai dos braços dela, ele quebra os 2 pés, e a Bíblia diz que ele fica aleijado dos 2 pés. E com medo de ser morto, porque era a cultura dos reis, né? Matar a dinastia toda, para não ter sucessor. Ela leva Mefibosete para um lugar chamado Lodebar, e ali ele fica escondido, na casa de um homem chamado Maquir. E lá ele vai crescendo, mas ele não cresce como filho, ele cresce na casa de Maquir, e ele vai virando um empregado, e ele vive de favor ali. Então ele trabalha para poder comer, ele não senta na mesa com os filhos, ele se torna um serviçal, foi protegido, mas muito longe de ser um filho, era um servo, podemos dizer até um escravo, porque trabalhava a troco de comida, e assim ele ficou 25 anos. Davi um dia está no trono, Davi já era rei, um rei justo, um homem segundo o coração de Deus, um adorador, que tinha aprovação de Deus. Davi está no trono, e ele fala assim: existe alguém da casa de Jonatas, meu amigo, da casa de Saul, para que eu possa honrar, para que eu possa abençoar, para que eu possa restituir. E Ziba, ele fala: tem. Eu descobri que lá em Lodebar tem um menino chamado Mefibosete, que é filho primogênito e único de Jonatas, teu amigo, que vive numa situação de miséria, de escravidão. E aí Davi fala: então você vai lá, encontra Mefibosete e fala para ele que o rei mandou chamar para mostrar para ele a sua bondade e o seu favor. Ele é herdeiro, ele tem terras, ele tem vinhas, ele tem um monte de coisa que Saul deixou, e ele precisa ser restituído. Ele é um príncipe, um herdeiro. Vai atrás de Mefibosete. E Ziba chega lá na casa de Maquir, falou: o rei mandou trazer aqui com a carta real, né, dizendo: olha, é para liberar Mefibosete, que ele tem que ir para Jerusalém, que o rei quer honrá-lo. Maquir, que não é bobo nem nada, já liberou, já deu para ele a carta de alforria, e ele voltou com Ziba para Jerusalém. E quando ele chega na casa do rei, na sala do trono, na mesa do banquete, tem uma mesa preparada, os filhos de Davi estão todos reunidos na mesa, aquele banquete, e ele chega todo constrangido, ele não sabia o que era aquilo, e ele entra, ele vem vindo manco, com os pés feridos, todo mal vestido, carregando na sua alma décadas e décadas de rejeição, de sentimento de abandono, um complexo de inferioridade, de insuficiência, com uma mentalidade de escravidão, com um manto de orfandade. Alguém que com 5 anos perde os pais numa guerra, criado num lugar sem amor, sem afeto, sem carinho, sem atenção, a troco de comida. E ele entra na sala do rei, e quando ele vê aquela mesa posta, ele fala: não sou digno. E Davi fala: Mefibosete, eu era melhor amigo do teu pai, cara.
Teu pai foi meu melhor amigo, eu fiz uma aliança com ele. E eu estou aqui para te restituir, para te honrar. Você é um príncipe, você é um herdeiro. Sabe o que Mefibosete fala para Davi? Eu não passo de um cão morto. Olha como estava a alma dele, fragmentada, machucada, ferida. Eu me sinto como um cão morto. Era o valor que ele dava para si mesmo, era a lente, como ele se via, como ele se enxergava. Então Davi disse, a partir de hoje, você não come, não bebe em outro lugar, você vai sentar junto com os filhos na mesa, porque esse é o teu lugar, um lugar de honra. E eu vou restituir tudo que você tem direito na tua herança. E Mefibosete, ele é adotado por Davi, como um filho, muito amado. De quem é essa história? Minha e sua. O que a palavra de Deus nos ensina? Que Deus, quando criou Adão para reinar. Está escrito, Deus criou o homem e disse, governa sobre a terra. Reina sobre a terra, e colocou o homem no jardim, para ser o representante de Deus na terra. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e disse, multiplica, expande, governa, você é meu filho, você é minha imagem. Eu te plantei na terra para reinar. E o homem então, reinava sobre a terra debaixo desse lugar de intimidade com Deus, de autoridade, desfrutando da presença de Deus. Mas aí vem o ladrão da identidade, Satanás, e começa a confundir, mentir, pai da mentira. Olha que mentira que ele contou para Eva. Ele disse, olha, você tem que comer desse fruto, sabe por quê? O dia que você comer, você vai ser semelhante ao Altíssimo. Aí eu te pergunto, já não era? Eva desejou uma coisa que ela já tinha. Façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Olha que conversa do diabo. A verdade é que o fruto era apenas o símbolo da obediência. Eva comeu do fruto, Adão comeu do fruto, e a Bíblia diz que o homem caiu. E porque o homem caiu, toda a humanidade, depois de Adão, se tornou maldita. Como Mefibosete. Saul pecou, mas ele levou o pato, a consequência, porque era herdeiro. Nós também somos descendentes de Adão, e por causa do pecado de Adão, nós herdamos a maldição. Estávamos perdidos, condenados, mas aí vem o segundo rei, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e derrama na cruz o seu sangue, paga um preço sobrenatural pelos nossos pecados, ressuscita em poder e autoridade, e nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E o que a Bíblia diz? Todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Um dia nós estávamos lá em Lodebar. Sabe o que significa Lodebar? Terra do silêncio. Sabe o que significa Mefibosete? Vergonha que destrói. Sabe o que significa Maquir? Vendido. Antes de Jesus, nós éramos escravos. Mas um dia, o rei enviou um Ziba
para dizer para você: ei, tem um lugar na mesa te esperando. Deus enviou um Ziba com uma boa notícia, dizendo: olha, Jesus tem um plano na sua vida, Jesus te ama, Jesus morreu na cruz para te salvar, você é filho amado. E você ouviu a boa notícia, entregou a sua vida para Jesus, e tudo se fez novo, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Só quem é filho de Deus dá um glória aqui. Aleluia. É a nossa história. A história de Mefibosete é a nossa história. E a gente entra na presença. E quando a gente chega na presença, tem o quê? Uma mesa preparada. E Deus fala para você: bem-vindo à família real. Agora você vai aprender a comer na mesa com os príncipes, com os filhos. E Deus vai removendo no nosso coração aquele sentimento de orfandade. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você: você pertence a Jesus duas vezes. Primeiro, porque Ele te criou, e segundo, porque Ele te comprou com seu sangue. Éramos órfãos, porque Adão se desconectou de Deus. Mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, rasgou o véu e nos trouxe de volta para Deus, não como servo, mas como filho amado. Deixa eu te falar uma coisa: esse é o primeiro degrau para você acessar um reino, é saber quem você é. Você não é órfão, você não é rejeitado, você não é abandonado, você é um filho amado de Deus. E aí você não é definido mais pelo teu passado, você não é definido mais pela tua história, você não é definido mais pelos teus sentimentos, você não é definido mais pelas tuas dores, você é definido pelo quê? Pela verdade que sai da boca de Deus. Quando você entende quem você é, tudo muda, porque daí você vai acessar o quê? Herança, propósito e destino. Herança, o que eu tenho direito. Propósito, o que eu nasci para fazer. Destino, aonde que eu vou chegar. Mas tudo começa com o quê? Saber quem eu sou. Mefibosete estava longe da herança, mesmo sendo dono de tudo. Estava longe do propósito, porque se achava um cão morto. E estava longe do destino, porque vivia como escravo sendo príncipe. O que o rei faz? Ziba, vai buscar meu filho, traz ele para a mesa, vou liberar a herança dele. Você vai descobrir o que você tem direito. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você é herdeiro. Herdeiro de Deus. Quantas coisas tremendas o Senhor Jesus
pagou na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo diz que em Cristo nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, mas a gente anda com a cabeça de escassez, olhando para o que não tem. Aí você olha para a fotografia e fala: eu sou isso aqui. Ei, eu estou aqui para te dizer que a sua vida não é uma foto, a sua vida é um longa-metragem, e o final é sobrenatural, é bênção demais. Mas você olha o momento que você está vivendo e fala: eu sou isso aqui. E aí Deus tem que vir e mudar a nossa mente. Lembra de Abraão? Era Abrão. Deus se manifesta para ele e fala: ó, a partir de agora eu vou mudar seu nome. Você não vai chamar mais Abrão, não, você vai chamar Abraão. Repita comigo: Abraão. Ele é Abraão. Então, quando alguém te perguntar seu nome, você vai falar Abraão. Sabe o que significa? Pai de multidões. Olha que coisa tremenda. Como você chama? Pai de multidões. Aí quem olhava e falava: o velho está doido, esse velho está louco. Pai de quê? De multidão. Oh, mas cadê? Não tem nenhum vivo. A mulher já tem, né, velho, esse aí, ó, 90 anos. Pai de multidão. Mas ele estava agarrado numa promessa. Abraão se tornou o pai da fé, pai de multidões, porque creu. Mas quem olhava para Abraão andando com a Sara, com a mãozinha dada, né? Como que se chama? Pai de multidão. Ele estava profetizando, ele estava enxergando a promessa, ele estava gerando no mundo espiritual o milagre. E você também precisa sair daqui com essa certeza. Não é que você está passando um momento difícil, uma luta, que essa é a tua realidade. Não é. Repita comigo: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo, o meu Salvador, o Rei da Glória, veio para me dar vida e vida em abundância. Amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? A tua realidade não é um momento, a tua realidade é o que Deus falou a teu respeito. Mas o que o diabo faz? Não, você é o teu passado, você é a tua dor, você é aquele negócio que te aconteceu, você é aquela palavra de maldição que lançaram sobre a sua vida, que você não ia dar em nada, que você não é ninguém. E o pai da mentira, que é Satanás, e é o ladrão da identidade também, ele quer distorcer nossa identidade desde pequeno, porque ele sabe que os filhos vão revelar a glória do reino aqui na terra. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação da glória dos filhos de Deus. Quando você sabe quem você é, o reino vem. Porque daí você não se move mais como um cão morto, você se move como filho amado. Você fala como filho amado, você ora como filho amado, você oferta como filho amado, você serve como filho amado, e aí você se torna um ruiós. Sabe o que é um ruiós? Um filho maduro de Deus. O texto de Romanos capítulo 8, ele vai dizer o seguinte, que a criação aguarda a manifestação dos filhos maduros de Deus. Não são os filhos mimados, não. São os filhos maduros. Repete comigo: a fruta madura cai primeiro. Você já viu a fruta verde, como ela fica grudada no pé? A madura, puf, madurou, cai. O maduro perdoa primeiro,
O maduro se compromete primeiro. O maduro se arrepende primeiro. Por isso que são os filhos maduros que vão manifestar o reino de Deus. Na tua casa, no teu trabalho, na faculdade, na escola, em casa, na igreja. O filho maduro, ele é responsável. O filho maduro, ele promove unidade. O filho maduro não se ofende com facilidade. O filho maduro, ele tem a predisposição para perdoar mais rápido. Por quê? Porque o filho maduro, ele tem uma missão: revelar o caráter do pai. Quando perguntavam para Jesus: Jesus, mostra-nos o pai. O que Jesus respondia? Olha para mim. Quem vê a mim, vê o pai. Agora você começa a entender por que Jesus te salvou. Não é para você ir para o céu, é para você revelar o pai. Lá no teu trabalho, quem vai revelar o pai? Você. Lá na tua casa, quem vai revelar o pai? Você. Lá na faculdade, quem vai revelar o pai? Você, filho amado de Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala: quem vê a mim, vê o papai. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Quem conhecer você vai conhecer o pai. É fatal. Quem ouvir você falar vai ouvir a voz. De quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, falando através da sua vida. Mas você precisa saber quem você é. E não deixar o ladrão da identidade colocar no teu coração que você é a tua luta, que você é a tua dor, que você é o seu problema, que você é o seu passado, os seus traumas, os rótulos que tentaram colocar em você. Você não é nada disso. O que eu sou? Você é o que Deus disse. O que Deus disse que eu sou. Mefibosete estava na terra do esquecimento, em Lodebar, acreditando numa mentira, que ele era fraco, que ele era miserável, que ele não tinha valor, que ele foi abandonado, que ninguém o amava, que ele não tinha herança, que ele ia morrer daquele jeito. Até que chegou o Ziba com uma boa notícia. Glória a Deus pelo Ziba. Sabe quem que é o Ziba? O Ziba é aquele irmão que prega o evangelho para você, é aquele pastor que traz a mensagem do evangelho, é aquela pessoa que com o coração cheio da palavra está na rua dizendo: olha, Jesus te ama. Hoje a gente foi abastecer, né, bispo? O rapaz veio e abasteceu. Olha o nome do cara: Jordani. Como? Jordani. Estava abastecendo lá, eu falei: como que é seu nome? Ele falou: Jordani. Na hora que ele falou Jordani, falei: ó, já deu uma deixa. Falei: Jordani vem de Jordão, sabia? Eu nem sei se é, mas eu falei. Jordani, Jordão, vem de Jordão. Sabe o que é Jordão? O rio que Jesus foi batizado. Você já aceitou Jesus? Ele falou: já aceitei Jesus. Falei: então glória a Deus, estamos juntos. É filho amado também. Sabe quem é o Ziba? É aquele que vai em Lodebar, na terra do silêncio, lá fora do mundo, e começa a falar para os herdeiros, para os filhos: ei, tem um lugar na casa do Pai te esperando, tem um lugar na mesa te esperando. Ó, domingo que vem vai ter Santa Ceia, hein? Olha, deixa. É aqui, ó, na casa do rei, que a nossa identidade é restaurada, que a nossa alma é curada, que nós somos alinhados com o propósito de Deus. É na presença do rei que o nosso valor
é alinhado com a verdade que sai da boca dele. Então quero declarar nessa noite que caia por terra toda mentira que você acreditou acerca da sua identidade. Eu não sei qual a percepção que você teve através dos rótulos que tentaram colocar na sua vida. Mas hoje eu creio que os grilhões estão se rompendo, os poços serão desentulhados, e você vai sair daqui com uma certeza inabalável: eu sou filho amado de Deus. Eu não sou escravo do pecado, eu não sou escravo da carne, eu não sou escravo do medo, eu não sou escravo da rejeição, eu não sou escravo do abandono, eu não sou escravo de nada. Eu sou filho amado de Deus. É assim que eu vou enxergar a vida a partir de agora, como filho amado de Deus. Eu vou olhar para Deus, papai, meu pai. Rapaz, Deus é apaixonado por você. Você tem um Deus que é apaixonado por você. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e vem falar com o teu pai que está no secreto te esperando. Ele não vê a hora de ter esse encontro com você. Você quer uma prova maior do amor do Pai? Do que Ele já deu? Entregando Jesus, o seu único filho, para morrer pela sua salvação? Você quer uma prova maior do que essa? Quando você entende isso, Lodebar sai da sua vida. Tem pessoas aqui que foram machucadas porque se sentiram esquecidas. No dia do teu aniversário você não foi lembrado. No dia que você recebeu um diploma você não foi lembrado. No dia que você mais precisou de ajuda você não foi lembrado. E você acreditou nessa mentira, que você não é importante. Tem uma música que diz assim: pode uma mãe se esquecer de um filho? Davi estava esquecido, cuidando de ovelha estava esquecido. José estava esquecido, dentro da cisterna estava esquecido, o cego Bartimeu estava esquecido. O carpinteiro estava esquecido, traíram ele, estava esquecido, deram uma cruz para ele, estava esquecido, na via dolorosa estava esquecido, no primeiro dia estava esquecido, no segundo dia estava esquecido, mas no terceiro dia ele se levantou, no terceiro dia ele ressuscitou. E hoje eu vim aqui só para te dizer: eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Você é amado. Você é filho. Você é herdeiro. Você tem um destino. E você vai sair daqui com essa verdade governando o seu coração. Você vai ligar o GPS de Deus hoje. E você vai sair daqui marcado pela glória do Senhor para viver as promessas de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé. Aleluia. Aleluia. Oh Espírito Santo, tua presença é real nesse lugar, Pai. Somos filhos do reino, chamados para manifestar a tua glória.
chamados, ó Deus, para manifestar o teu reino. O Senhor não nos salvou apenas para nos levar para o céu. O Senhor nos salvou para trazer o céu para a terra. Os filhos manifestarão o reino. Ah, Pai, em nome de Jesus, remove da nossa mente hoje, Pai, todo sentimento, todo pensamento de escassez, de insuficiência, toda mentira do ladrão da identidade que quis colocar em nós um rótulo: pecador, fracassado, rejeitado, medroso. Incompetente, incapaz, pequeno, fraco. Todo rótulo que o inferno tentou colocar sobre a sua vida cai por terra agora, em nome de Jesus. Toda amarra, todo grilhão, todo nó que o inimigo tentou colocar está caindo por terra nessa noite. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade? Que Deus te enxerga como um filho muito amado, que Ele comprou com seu sangue para manifestar o seu reino aqui na terra. Pergunta para o Espírito Santo: Espírito Santo, existe alguma mentira que eu acreditei e que me roubou a alegria e o propósito? Fala comigo, Senhor. Pergunta, Senhor, qual é a verdade? O que o Senhor pensa de mim, Senhor? Quais são os teus pensamentos para mim, Jesus? Ouça a voz. Ouça a voz do Espírito falando ao teu coração. A verdade te liberta para um novo tempo, para uma nova estação, em nome de Jesus. Com uma melodia Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. Aleluia! De novo nasci em sua família, o seu sangue me lavou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus.
por Ele, perfeito amor que me alcançou e resgatou, e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Declare: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Dê um brado de vitória. Dê um brado de júbilo. Aleluia, aleluia, aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito do Pai e que o poder, a unção do Espírito Santo seja sobre a tua vida, filho amado de Deus, filha amada de Deus. Essa é a sua identidade espiritual, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Uma semana de vitória. Dá um abraço do irmão que está do teu lado. Libera uma palavra de bênção na vida dele. Deus abençoe. Jesus, quero declarar seu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Amo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro